Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Você está ouvindo o podcast do programa Histórias que Viajam, um programa de desenvolvimento de roteiros de longa-metragem brasileiros com foco em coprodução internacional. O Histórias que Viajam é patrocinado pela SP Cine, a empresa de cinema da cidade de São Paulo, e conta com o apoio do Festival Ventana Sur, do Projeto Paradiso, da ABRA, Associação Brasileira de Autores Roteiristas, e da GEDAR, Gestão de Direitos de Autores Roteiristas. Eu sou o Matheus Collen, sou roteirista, produtor e um dos coordenadores aqui do programa, e eu tenho a companhia da Roberta Miller, também roteirista, e a criadora do programa Histórias que Viajam. Tudo bem, Roberta? Oi, Matheus, tudo bem? Hoje a gente vai conversar com a Vanessa Remonte, que é uma das autoras que tiveram seus projetos selecionados para a edição 2022 do Histórias que Viajam. A Vanessa é roteirista, gaúcha, residente em São Paulo, atua no audiovisual faz 20 anos, teve obras indicadas ao Emmy, como SOS Fada Manu, ao Oscar, O Menino e o Mundo, e premiadas em Annecy, Cannes, entre outros. Foi roteirista na SBT, Disney, Company, Cartoon, Nickelodeon, Endemol. É autora roteirista na criação de novos formatos da Globo. Foi, né? Autora roteirista na criação de novos formatos na Globo até 2020. Professora de roteiros na FIX. E finaliza o desenvolvimento da série infantil ABC Cozinha Mágica, que também foi desenvolvida com recursos da SP Cine, patrocinador de Histórias que Viajam. E aí a Vanessa vai contar aqui para a gente do projeto dela, que entrou para Histórias que Viajam, Deixa a Cortina Fechada. Olá, Matheus, olá, Roberto, olá a todos. Vou contar um pouquinho sobre Deixa a Cortina Fechada, que é um projeto então de longa-metragem que eu escrevi para esse programa. E ele é um drama, né? Ele tem um subgênero então de romance, comédia, ele é voltado para o público adulto e conta a história então de Isabel e Júlio, que eles alternam, na verdade, um improvável romance, né, entre São Paulo e Buenos Aires, e essa dualidade, né, de viver esse romance à distância ou, né, viver sobre o mesmo teto, assim. Ele tem, essa é a trama central desse longa, mas ela tem nas entrelinhas, sobre envelhecimento, sobre esquecimento, sobre viver sozinho, porque, na verdade, o filme já inicia com a Isabel morta na banheira, né? Então, aí a gente fica nessa expectativa de o que aconteceu, como ela foi parar ali, né? A ideia, então, é que ele tem um recorte que ele se inicia mais ou menos em 92, em São Paulo, quando a Isabel, que é escritora, ela decide comprar um apartamento, né? E ela tem um desejo muito grande de morar naqueles arranha-céus em São Paulo, ela gosta de observar, ela vive sozinha e ela quer ver tudo o que acontece, só que com a grana que ela tem, ela, na verdade, consegue comprar um apartamento no terceiro andar do centro, ali mais na região do Minhocão, onde tem barulhenta, poluída, e assim, a maior preocupação dela nesse momento é pagar esse apartamento. Daí, num ato de responsabilidade, ela aceita uma proposta do editor para escrever uma história romântica que é completamente diferente do que ela está acostumada a fazer, né? Então, após ela dizer sim, essa crise criativa ela se inicia. Então, ela viaja para Buenos Aires em busca de inspiração, né? E tudo que ela não quer naquele momento, né, conhecer outra pessoa, e daí durante essa estadia, ela acaba conhecendo o Júlio, e entre diálogos tumultuados e provocativos, a gente vê ali uma paixão iniciar, e ela põe um ponto final já no início, assim, ela diz, eu preciso escrever um romance, não viver um romance, né. Só que aí, nos próximos 20 anos, o que a gente vai ver é exatamente essa relação, essa dualidade, né, de viver esse amor à distância, principalmente porque ela detesta compartilhar espaços, e o Júlio, ele tem esse desejo de estar presente, e aí começa, acho que também das minhas grandes referências, que é o Harold Maude, que é exatamente sobre vida e sobre finitude, sabe? A gente tem uma pessoa que quer viver
o máximo possível, e uma pessoa que quer cada vez se fecha um pouco mais e já ingressando para a morte, né? E aí, exatamente sobre isso. Então, assim, a gente tem o Julio, que ama a vida e entrega, o estar presente, e só que a finitude incomoda profundamente, que é o contrário da Isabel, que já gosta de uma solitude, que não quer compartilhar, e ela brinca que ela acha que os romances eles têm que terminar antes das 6 da manhã, né? E o filme, então, ele mostra essa relação que se alterna entre essas duas metrópoles, né? Então, pensem que a gente está nas duas maiores metrópoles da América Latina, e ela, o maior medo dela é ser esquecida, né? Então, eu lanço exatamente essa pergunta: como é que uma pessoa passa 15 anos morta numa banheira, mumificada, sem que ninguém lembre-se dela, né? Então, acho que, em resumo, é isso. Tem uma imagem muito forte, né, nessa cena que você comenta, que é a cena de abertura do longa, que é já a Isabel, né, já morta na banheira ali há muitos anos, né? E eu queria que você contasse pra gente da onde que veio a ideia dessa cena, desse contexto da banheira, porque realmente eu não acreditei quando você falou e é muito interessante. Então vamos compartilhar com o pessoal. Claro. Então, eu li uma reportagem no El País sobre a Isabel Rivera Hernandes, que era uma madrilenha, que ficou 15 anos morta na banheira, né? E as condições do banheiro permitiram que ela ficasse mumificada. Eu fiquei horrorizada, assim, é bizarra essa história, como é que uma pessoa fica 15 anos esquecida dentro de uma banheira, né? E as únicas pessoas que sentiram a falta dela foi a gerente do banco, porque assim, ela recebia uma pensão, então as contas estavam em dia, só que a única pessoa que ia lá. Só que assim, os vizinhos não se deram conta que ela estava lá. Então, isso foi o ponto de partida. Assim, quando eu li isso, eu falei, cara, que ela ficou, sabe? Como uma pessoa fica 15 anos morta e ninguém sente falta dela? Como era uma pessoa mais de idade, também fiquei pensando em relação a isso, sobre chegar na melhor idade, assim, e ser esquecido, né? Então, já parte de uma história que é verídica. Pelo menos esse início é forte, é impactante e verídico, né? E aí a minha ideia era justamente trabalhar um pouco o que aconteceu até ela chegar nesse momento, né? E como que foi, assim, depois disso, você ter uma ideia ali baseada numa notícia que você leu, que é uma coisa super inusitada, interessante, e como que o teu olhar de roteirista, de autora, trabalha a partir daí? Porque é uma cena forte e você acaba criando toda uma história, né, a partir disso. Eu queria que você contasse um pouco como que essas coisas vão se desenrolando, assim, para você. Eu fiquei com a Isabel na banheira morta, acho que durante uma semana, assim, sabe? Pensando que essa história não saía da minha cabeça e não saía. E eu fiquei. E aí, assim, como a gente estava ali na época da pandemia também, era uma coisa que também fazia com que a gente pensasse, putz, né? Por exemplo, eu que moro sozinha com meus cachorros, eu falo, cara, se acontecer alguma coisa, eu morrer, ninguém vai sentir minha falta. E fiquei meio que pensando nisso. E aí eu comecei a ler cada vez mais notícias que, por incrível que pareça, é algo bem comum, assim, que as pessoas são esquecidas, sabe, em determinados lugares, assim, só que, assim, o diferente dela, ela está ali mumificada no banheiro, assim, então, normalmente, sabe, fica um cheiro, fica ruim e tal, as pessoas notam, assim, mas não muita gente poderia ter sido já esquecido dessa forma. E aí eu comecei a pesquisar sobre esse assunto. A finitude é algo que me interessa bastante na escrita, e a partir disso eu comecei a remontar essa história, né, desse ponto de vista, mas assim, que fosse mais, mesmo que eu trabalhe também um pouco no roteiro a ideia do fantástico, ainda assim é o que estava acontecendo exatamente na pandemia, né, que as pessoas estavam se sentindo cada vez mais solitárias e sem ver o outro, sem saber do outro. Então, na verdade, era um momento que a gente estava passando, né, em nível mundial, e ao mesmo tempo essa notícia que ficou aí sabe, que eu não, é difícil esquecer, assim, porque realmente é muito, muito impactante, mas eu comecei a notar, na verdade, só fazer essa pesquisa inicial. Quando
quando veio esse programa Histórias que Viajam com outro país e tal, e aí me permitiu pensar essa distância, criar um outro personagem, criar esse romance, criar essa história, assim, mas ainda demorou um pouco, assim, eu fiquei com ela mais Fiquei ali em stand-by, sabe, só pesquisando e tal. Eu acho que o grande start para essa ideia, para esse roteiro acontecer, foi o programa, né? Pô, que legal, que bacana. E aí, a partir disso, você conseguiu amarrar uma história que tá bem... Que é uma coisa que, né, eu ressalto aqui nas nossas conversas que a gente já teve nos outros episódios, sobre esse olhar do coprodutor de outro país quando ele vai ver um projeto, né, para entrar. E aí o que os consultores falaram muito, né, durante as reuniões é que esse coprodutor ele precisa enxergar ali o país dele, né? Enxergar que, pô, você está usando elementos da cultura dele, não é só uma coisa que pincelou, assim, tem uma certa profundidade, né? Eu queria que você falasse como que você trouxe esse personagem argentino do Júlio, como que foi essa pesquisa para você trazer esses elementos argentinos para dentro da sua história de uma maneira mais orgânica. A Isabel tem essa dificuldade, ela passa sempre assim, assim, até para quem mora aqui, a gente tem essa ideia de que, principalmente Buenos Aires, ela traz grande inspiração, né? Porque é uma cidade onde a cultura é muito, toda a área cultural é muito latente, assim. Então, assim, é como se eu mesmo, outras pessoas que eu conheço, tivessem esse desejo para se inspirar. Então, o Julio, ele representa muito o que eu enxergo no argentino, né? Nessa parte cultural. Ele é um filósofo, ele está sempre envolvido nesse setor cultural, ele traz tanto a filosofia quanto a psicanálise, que é algo que é muito latente. Eu acho que talvez seja o país que mais faz terapia no mundo, assim, né? Então, é meio que trazer, sabe, um olhar diferente do que a gente está acostumado, não no sentido de rivalidade, né? Mas trazer toda essa bagagem de um lado para o outro, porque é isso que eles vão fazer nesses 20 anos, né? Tem um episódio que é engraçado, que tem um dia que está muito quente e aí a gente sempre ouve aqui, né? Que, tá calor, não tá aguentando, eu vou tomar um cafezinho, sabe? E aí ele já preparando o mate dele, assim. Então tem elementos dessa vivência que são muito fortes. Então quando eu pensei nesse personagem, exatamente, não só nele, mas no entorno da cidade, que eu volto assim, a dizer que é importante esse plano de fundo, que é sobre... A gente está em 92 e esse recorte vai até 2027. Então, eles vão também passar por uma transição de tecnologia, por exemplo. Ela antes escrevia, né, os livros dela, a máquina de escrever, ela passa pelo computador, ela tem essa dificuldade, então conforme também esses personagens eles vão envelhecendo, há essa mudança em comportamento, no social, mas também de resistência, né? Porque dadas personagens mesmo. E em relação a juntar esses dois personagens, que os dois são protagonistas, né? Que uma das coisas do edital era isso, né? Que pelo menos o protagonista fosse daqui, ou o antagonista, enfim, fosse da qualquer lugar da América Latina, mas eu preferi que os dois tivessem esse mesmo peso, esse mesmo espaço, mas que mostrassem que, né, que são ambos estão nas duas maiores metrópoles da América Latina e que se sentem solitários de alguma forma, né? Então é meio que é difícil, é meio melancólico isso, né? Até depois, né, com essa questão da pandemia, eu acho que você comentou também, ficou muito latente isso pra gente, ficou mais perceptível, né, de como a gente, depois de ter sido obrigado a ficar em casa, de como a gente, apesar de viver em grandes cidades, em metrópoles, a gente é solitário, né, de certo modo, porque a gente tá sempre no nosso mundinho ali, nas nossas bolhas, né? E a pandemia meio que obrigou a gente a acentuar isso, né? Então eu imagino até você escrevendo esse roteiro depois de ter passado pela pandemia já, o quanto que deve ter tido de referências ali de experiências que você teve durante esse período, né? Exatamente. Assim, tem essa coisa de que a gente sempre trabalha em casa, acho que o roteirista é o que mais faz home office na vida, assim, né? A gente trabalha, né? A gente trabalha em casa, trabalha, né, a gente gosta dessa solitude, gosta desse silêncio,
Mas foi estranho, foi muito estranho ter vivido esse momento, e com certeza, assim, isso reverbera muito nessas milhares de camadas que cada um dos personagens tem, assim. Porque é isso, assim, a gente queria sair de determinado lugar, não podia ver as pessoas, e ter que ser praticamente, entre aspas, obrigada a viver com isso, né? Mas também não é só sobre sobre essa solidão, sabe? Mas é de outras formas também, de não conhecer os vizinhos, de não ter o contato, de não de não viver a cidade, sabe? Tem outras camadas de solidão também, porque ela gosta dessa solitude, né? Ela gosta disso. O que ela tem medo, na real, é de ser esquecida, né? Gosto muito, Vanessa, do seu filme. Ele me lembra muito, eu falei com você já, né? Assim, uma Milan Kundera. Ele tem uma coisa introspectiva, de reflexão do tipo de vida que a gente leva. Eu acho que é uma história universal. Queria saber como é que você acha que o programa, o Histórias que Viajam, tem colaborado para você nessa escrita. Então, primeiro é isso, assim, me deu me permitiu, né, participar, assim, só de participar do programa, depois de ter sido selecionada, para mim já foi um grande passo, assim, porque me permitiu contar essa história, principalmente porque é um programa de autor para autor, né? Então a gente se sente muito mais livre, e aí se permite várias coisas que talvez num outro edital, às vezes por ser um pouco mais comercial, não me daria essa oportunidade. E eu fico muito feliz de ter falado isso, porque, claro, que é de um dos autores que eu gosto muito, e que em alguns deles eu até cito no roteiro. Ele me deu exatamente esse tempo de escrita, assim, não me preocupar se eu vou vender ou não. Claro que a gente sabe que o desejo é, sim, de produção, é de fazer essa coprodução, mas eu acho que ter esse tempo, sabe, de escrita, de escrever esse primeiro tratamento, ter essa devolutiva de vocês, depois escrever de novo, ter essa participação, tipo, de um olhar de vocês aqui no Brasil, do Santi e do Martim na Argentina, sabe? Então eu consegui ter com mais clareza na escrita, esse olhar, sabe, do outro lado também, né? Porque, claro, se esse projeto ele for, sabe, desenvolvido, se esse roteiro for feito mais para frente, é muito importante também que tenha esse alguém, enfim, para fazer, nem que seja um punch-up final, para fazer um argentino, né? Porque até em algumas oportunidades eles até falaram, talvez um argentino não pense assim, não pense assado, né? Mas, assim, acho que o mais importante é isso, sabe? É quando é de autor para autor, e eu acho que vocês entenderem também o nosso tempo, e não ter essa cobrança comercial. Para mim, acho que é o que mais vale nesse programa, né? Porque, assim, eu tenho certeza, assim, que um projeto como esse, dificilmente ele entra num circuito comercial. Exatamente isso, assim, eu acho que eu estou fazendo cinema de verdade. Eu acho que vocês estão me permitindo, depois desses últimos anos que foi muito tumultuado nesse país, voltar a fazer cinema, voltar a fazer desse modo contemplativo, sem essa pressão, e que eu possa ser eu mesma nessa escrita, né? Muito bacana. Isso que acaba fazendo bons roteiros também, né? Quando você tem esse tempo de maturação e você pode escrever, viver o que você está escrevendo, levar para outras pessoas e receber feedbacks e pensar sobre esses feedbacks e depois reescrever, né? Tudo isso não é uma coisa que você faz a toque de caixa, né? Então, realmente, quando você tem um espaço para se dedicar, é uma grande oportunidade. E eu queria saber, assim, de você, do seu processo, porque você já é uma roteirista profissional, você já ganhou prêmios super importantes, foi indicada ao Oscar com O Menino e o Mundo, que é uma animação super legal. E você tem essa experiência da animação, né, bastante na sua carreira, você estava comentando comigo. Eu queria saber, assim, a partir do seu momento de iniciar uma história, de como você vai escrever, quais ferramentas você usa, assim, narrativa, sabe? Você gosta, sei lá, de se apoiar muito em estrutura de 3 atos, em jornada do herói, você pensa primeiro a partir do personagem, depois você vai pensar em estrutura, o visual também tem importância. Como que funciona essa criação para você?
Então, talvez seja um pouco diferente até das pessoas que vão ouvir aqui, porque eu venho desse universo da animação, né? Então, é isso, assim, eu encontrei esse recorte do jornal e eu comecei a ficar pensando nela e desenhando essa banheira, e aí eu fiz as primeiras sequências em storyboard mesmo e fiquei pensando muito nisso. Eu preciso muito desse visual, eu preciso imaginar toda essa cena para depois começar a escrever. Nesse caso, a gente tem aqui uma ironia dramática, né? Eu já começo no início já matando a personagem. Então eu sei que eu sei que o espectador vai ter o tempo todo, sabe, tentando alertar ela e não sabe o que vai acontecer e vai causando essa estranheza, esse desconforto nessas atitudes que a personagem vai tomando. Então, a primeira coisa que eu faço é construir todo esse universo. A partir disso, eu fico durante muito tempo mesmo, né, nessa estrutura da personagem, para depois partir para a estrutura da narrativa, né? Mas, ainda assim, eu tenho muito ainda da animação, porque eu estou escrevendo o roteiro, eu paro, eu desenho, aí eu reescrevo, aí, então elas se misturam muito, né? Até porque é isso, assim, a minha carreira ela tem muito mais inclinação para animação do que para o live action, mas o que me dá um pouco mais de liberdade para pensar essas cenas. Então, nesse caso, é isso. Eu faço toda essa construção desse universo, trabalho as personagens para depois, então, começar a construir essa história. E essa história, ela é isso. Assim, o que eu falei antes, ela tem essa ironia dramática no início, no filme em si. E é isso, né? Não tem muito o que dizer, assim. Ela é bem tragédia mesmo, assim, é bem... Acho acho que é isso. Eu estou realizando meu sonho de tentar me aproximar cada vez mais desses clássicos, assim. Mas é muito mais um Édipo Rei do que uma jornada do herói, por exemplo. Legal. E assim, tem alguma parte da sua história que você acha que vai dar uma cena muito boa, muito bonita visualmente, assim, qual que é a parte do seu filme que você mais gosta? É o início, né? É o início, assim, porque é isso, a gente mostra São Paulo, pensa em 2027, como se fosse agora, que é isso, assim, a gente tem essa passagem do tempo, né? Que é tipo, quase um time-lapse, assim, sabe? Das pessoas passando, todo mundo ao mesmo tempo, trem, metrô, viadutos, sabe? Até eu entrar nesse corredor longínquo, que é um prédio dos anos 50, que é a maioria dos prédios que a gente tem ali no Minhocão, e a gente se depara com essa... É isso, assim, a gente tem muito movimento, a partir do momento que a gente entra nesse apartamento, a gente tem um silêncio que é quase ensurdecedor, assim, né? Porque sabe, tipo, alguém foi esquecido ali, né? Então, para mim, ela é muito emblemática, ela é muito forte, e por isso que eu escolhi não só não é a escolha da cena, mas é a escolha de como eu vou trabalhar a narrativa, né? Porque eu já inicio com ela morta, né? Então, acho que muito essa pergunta, né? O que vem depois disso? Essa é uma cena bem impactante da história, né? Eu gosto muito também da cena da invasão do jardim da vizinha. Essa rebeldia que brota, né? Assim, essa transgressão, né? Me encanta muito também. Na verdade, essa história eu gosto muito dela, então eu até suspeita. É um alívio cômico, assim, eu me diverti escrevendo muito isso, assim, que legal que tu gostaste, porque é exatamente... Eles não estão percebendo o tempo, né, que eles estão, né, envelhecendo, eles estão nessa vivacidade, por isso que no início eu até comentei que eu gosto muito do Harold Mount, que é o Ensina-me a Viver, que é exatamente isso, né? Eu queria muito, sabe, tentar, sabe, o máximo, me aproximar o máximo possível, até porque é cinema independente, mas é isso, assim, a ideia veio desse sentido, e ela é muito forte, não só essa cena, mas para a narrativa, porque eles estão nesse apartamento e do lado tem uma casa, né? Tem uma casa que está praticamente ali abandonada e ela resiste no meio de todos esses arranha-céus que tem nesse entorno, e de repente eles, na casa de seus 50 e poucos anos, resolvem tomar banho nessa piscina, né?
E é muito engraçado, porque assim, como é que, né? Não tem ninguém na casa, eu vou invadir essa casa, eu vou levar minha mangueira, sabe? E aí eu fiquei muito imaginando isso, assim, de tentar pular. Eu não sei, eu tenho 41 anos e eu não tenho força para fazer um monte de coisa. Imagino quando eu chegar aos 50, sabe? Que eu fico muito imaginando esses personagens tentando invadir essa casa e, de repente, assim, quando eles acham que não tem ninguém, sai a Dona Emília, que mora lá e que é uma grande acumuladora, né? Aí essa personagem, eu não sei se vocês já viram o Grey Gardens, que é baseado naquele documentário que é sobre duas senhoras que ficaram, sei lá, mais de 40, 50 anos vivendo em total insalubridade nos Estados Unidos, assim. Então, é muito isso, assim, sabe? Tipo, né, vai para essa casa achando que não tem ninguém e de repente sai essa senhora de lá, assim, sabe? Não sei o que é mais bizarro em tudo isso, né? São metáforas da solidão, né, cara? Total. E assim, aí quando ela volta para o apartamento, ela no elevador mesmo ela fala assim que ela se identifica um pouco com a história dessa senhora, né? Porque é isso, tudo ali tem memória, né? E ela vive muito em função disso. A gente que escreve tem muito isso, né? Vanessa, agora vamos ser prático. Quero saber como que tá a sua expectativa para o Ventana Sur, que é daqui a pouco, né? Logo mais a gente já está indo para lá para você fazer as suas reuniões. Como é que tá a sua expectativa? Eu tô nervosa, mas eu tô muito feliz, assim, eu tô indo como autora, levar como autora, isso é muito legal, que não tem é o que eu falei anteriormente, que não tem essa expectativa de produção, que pesa muito, né, é quase uma obrigatoriedade, às vezes, em vender, e eu acho que eu tô muito tranquila, muito livre, muito à vontade para falar sobre esse projeto, que eu acredito muito nessa ponte, né, que ocorre, tanto cultural quanto de produção, e principalmente numa cidade que eu já morei muitos anos, então para mim também tem um lado afetivo que é muito forte, né? Então eu tô nervosa, mas estou feliz, né? E agradeço sempre vocês pelo programa que me permitiu, antes de tudo, a voltar a pensar em fazer cinema, né? Depois desses últimos anos. Legal. Que bom. Legal, a gente fica feliz com essa menção. Mas o nosso papo está chegando ao fim, a gente já está aqui com o tempo estourando. Então eu queria agradecer imensamente a presença da Vanessa, ela ter aceitado esse convite de conversar com a gente aqui sobre o filme dela antes do evento. Agradecer também a Roberta, que está aí, minha parceira nessa jornada do Histórias que Viajam. E se você quiser saber mais sobre o programa, saber como ele funciona, quem foram os autores selecionados, quais projetos esses autores inscreveram, você pode conhecer tudo isso acessando o nosso site, historiasqueviajam.arte.br. E a gente também tem um Instagram, que é o @historiasqueviajam. Gostaria também aqui de deixar um agradecimento final para a SP Cine, que é a nossa patrocinadora e quem possibilitou que esse projeto saísse do papel e se tornasse uma realidade. E também aos nossos apoiadores que também ajudaram tudo isso a acontecer. O Ventana Sur, o Projeto Paradiso, a Abra e a Gedar. Então eu convido vocês para ficarem ligados nos nossos próximos episódios e até a próxima.